Olá, e essa técnica que eu vou dizer hoje, os melhores advogados do mundo usam nas audiências que eles vencem, quando eles argumentam de forma infundada nas suas discussões. Eles usam técnicas para se aproveitar da falácia de outras pessoas, e é um artigo da BBC News Brasil. As 7 falácias lógicas que ajudam a detectar argumento infundado em uma discussão. Aqui a BBC escreveu com forma de você se precaver, é lógico isso. Como você faz para se precaver de argumentos infundados dentro de uma discussão com aquelas pessoas que acham que sabem tudo, acham que entendem de tudo, mas na verdade estão apenas tentando fazer você acreditar naquilo que elas querem. Isso é utilizado por grandes advogados, grandes pessoas que sabem persuadir as pessoas em uma audiência, por exemplo, pode ser, ou qualquer discussão que for, inclusive na internet. Mas a BBC fez como forma de você se precaver, como eu disse, como você aprender o que são essas falácias, não para utilizar contra as pessoas, mas para você utilizar por si mesmo e não cair nelas. Veja bem, não é na parte errada, mas você também, claro, você aprendendo sobre elas, você pode utilizá-las como bem entender. Mas aqui, repito, a BBC fez com os melhores especialistas, a BBC Filter, com uma intenção, não que você use contra as pessoas, mas que você use a seu favor para não cair em argumentos infundados dentro de uma discussão. Mas como eu disse, é muito importante para as pessoas que vivem, às vezes, de umas discussões e reuniões como são as audiências de instrução e julgamento para advogados. Isso é interessante, veja bem. Uma vez que você, olha só como eles deixam aqui, ó. Uma vez que você as conhece, você as verá em todas as discussões. Você entendendo as 7 falácias, você começa a pensar como que as pessoas estão utilizando, e aí você se previne e você contra-ataca. É assim que funciona. Vamos começar a leitura da introdução, e aí, uma por uma, nós vamos comentar sobre as 7 falácias que são essenciais para a nossa vida, que todo mundo vive em forma de sociedade e tudo. Nós temos realmente que ter algumas discussões, vez ou outra, não com agressões, mas assim, é normal da vida, como é do advogado, como estava agora há pouco dizendo. Se você navega pelas redes sociais, sintoniza nos canais de notícia ou simplesmente levanta um tema polêmico sobre alguém conhecido, é provável que, em questão de minutos, você se encontre em uma armadilha. Essas armadilhas são tão antigas que remontam à Grécia Antiga. São chamadas de falácias lógicas. Em poucas palavras, uma falácia lógica é uma falha no raciocínio que, apesar de não ter peso no mérito da afirmação, pode, contraditoriamente, fazer com que essa afirmação pareça mais convincente. Usar uma falácia lógica não significa necessariamente que alguém está errado. No entanto, pode indicar um pensamento e uma lógica imprecisos se usada sem intenção, ou uma tentativa de manipular a verdade para torná-la mais persuasiva se usada deliberadamente. De qualquer forma, é um sinal de alerta que deveria gerar mais perguntas e debate, e isso inclui primordialmente questionar o seu próprio modo de pensar e os argumentos com os quais você tende a concordar. Uma vez que você conhece as falácias lógicas, você as verá em todos os lugares. Por que isso é importante? Porque quanto mais treinado você estiver para detectá-las, mais facilmente poderá identificar falhas no pensamento dos outros e redirecionar o diálogo para o que realmente importa na discussão. Aqui é o ponto-chave para os advogados, eles sabem o que eu estou falando, mas para todas as discussões que nós temos no dia a dia. Olha, também aqui a deixa. Também melhorará sua capacidade de pensar criticamente. Aqui estão 7 falácias a serem observadas. Algumas são erros de lógica, conhecidas como falácias formais, enquanto outras têm a ver com o uso incorreto da linguagem e das evidências, falácias informais, como as consequências e sempre um argumento falho. 1. Apelar à ignorância. Isso aqui, a ignorância, ele não está dizendo a ignorância física, bruta, no caso. A ignorância da pessoa é você colocar dúvidas sobre a pessoa, como se fosse pior, como se fosse mais ilógico ainda. Quando você tem uma argumentação que é mais ilógica ainda, você coloca mais coisa esdrúxula ainda. Fica vendo como funciona. Isso ocorre quando a falta de provas ou evidências em contrário é interpretada como um argumento que sustenta a afirmação em vez de colocar sobre o ombro de quem fez o ônus da prova.
Em outras palavras, é a tentativa de justificar uma crença pela falta de evidências em contrário. Veja bem, você justifica o que você acredita pela falta de evidências que não tem em contrário. Já vou dar um exemplo, você já deve estar vendo, terra plana, essas coisas. É uma falácia que comumente fundamentada argumenta a favor das teorias da conspiração, que nós estávamos falando agora há pouco. Por exemplo, estima-se que mais de 10 milhões de pessoas acreditem que lagartos governam o mundo. Pergunte a uma delas sobre as evidências que sustentam essa afirmação. Elas podem responder: bem, esses lagartos são inteligentes demais para deixar provas. É isso que torna a situação tão perigosa. Como você pode ter certeza de que não é verdade? Aí elas vejam que uma falácia, eles colocam outra falácia. Você pode acabar coçando a cabeça, mas com sorte não será porque você foi convencido. É porque você caiu na armadilha da falácia do apelo à ignorância. É isso que eles fazem. Quando inventam alguma história muito grande, aí você tenta perguntar por que ele acredita naquilo, ele te repõe com uma pergunta: por que eu não devo? O que diz ao contrário? São coisas lógicas aqui. Mas tudo bem, como a terra plana. Ad hominem. Trata-se de uma... A segunda agora, ad hominem. Trata-se de uma falácia em que um argumento é rejeitado não pelo seu conteúdo, mas por causa do aspecto da pessoa que fez a afirmação, ligado ao caráter, à identidade, às motivações ou até mesmo às relações que a pessoa tem com outros. Ad hominem é uma abreviação da expressão em latim argumentum ad hominem, que pode ser traduzida como argumento contra a pessoa. Então ele está dizendo que vai atacar a pessoa e não os argumentos dela. Pense no profissional de saúde acusado de só recomendar vacinas porque deve ser um cúmplice das grandes farmacêuticas, ou nas pesquisas de cientistas do clima que são descartadas com base na suposição de que estes devem ter modificações ideológicas. Motivações, muito bem, muito bem. Só porque o profissional está indicando a vacina, então eles dizem que o profissional que é a pessoa que está ganhando para isso. O tipo mais óbvio e absurdo do ad hominem, no entanto, é aquele que não apenas ataca a pessoa em vez de abordar seu argumento, mas o que foca em algo completamente irrelevante para o tema em questão. Por exemplo, quando um candidato político em um debate televisivo diz que a escolha de roupas, a habilidade no golfe ou o penteado do seu oponente significam que ele não pode ser um bom líder. Isso acontece muito, desqualificar o oponente em vez das suas argumentações. Isso é muito perigoso. Como numa audiência você desqualifica a pessoa, o autor ou o requerente em vez de as argumentações em si. Isso acontece demais. 3. Ladeira escorregadia. Esse é o argumento de que dar um passo em uma direção ou implementar uma determinada medida levará inevitavelmente a medidas mais drásticas, como um objeto que desliza por uma ladeira escorregadia. Isso é particularmente comum em debates sobre política. Pense no argumento que alguns opositores ao casamento entre pessoas do mesmo sexo usaram contra sua legalização em lugares como nos Estados Unidos ou Europa. Em 2016, pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, descobriram que muitas das pessoas que eram contra a medida tinham sido persuadidas pelo argumento de que ela levaria aos poucos a uma maior promiscuidade sexual em toda a sociedade e ameaçaria seu próprio modo de vida. Esse argumento, em particular, é falacioso, porque, em vez de debater a mudança de política em si, se o casamento entre pessoas do mesmo sexo deveria ser legalizado ou não, ele leva ao descarte da política por medo de resultado previsto, o colapso da sociedade tradicional. 4. Espantalho. Isso é bem comum, especialmente nas redes sociais. É quando alguém distorce o argumento de que um ponto de vista oposto, fazendo uma versão ridicularizada ou exagerada deste, para assim fortalecer o seu próprio argumento. Pense em alguém que apresenta o argumento de que o consumo excessivo de açúcar pode aumentar o risco de problemas de saúde, como doenças cardíacas. Uma resposta usando a falácia do espantalho seria esta: sim, e daí? O açúcar está matando todo mundo e deveria ser proibido? Isso é um absurdo.
A resposta distorceu o argumento original, tornando mais fácil de refutar. Uma maneira de combater essa falácia, assim como de aprimorar seu próprio pensamento, é usar o método conhecido como homem de aço. Apresente o argumento de seu oponente da melhor maneira possível, talvez até melhor do que ele mesmo, antes de expressar por que você não concorda. 5. Apelar à autoridade. Esse argumento nocivo sustenta que as crenças, que as credenciais, a fama e ou a reputação de alguém por si só provam que ele deve estar certo. Se as pessoas percebem alguém como uma autoridade, elas têm um viés cognitivo inato que as faz assumir que a pessoa tem experiência em todas as áreas, mesmo em assuntos nos quais ela não tem experiência. Como muitas falácias lógicas, isso parece ser ou deveria ser relevante. Se alguém tem credenciais e experiências em uma área específica, não deveria sua opinião ser mais confiável nesta área? Essa é a falácia. Para ser claro, deveria ser. O que torna isso uma falácia é que alguém aceita um argumento unicamente porque é a pessoa, em vez de considerar a evidência ou raciocínio por trás do argumento. Mais problemática ainda é a versão conhecida como o apelo da autoridade irrelevante. Nossa tendência de acreditar em algo porque é dito por, digamos, uma celebridade, mesmo que ela não tenha nenhuma experiência no tema em questão. É uma tendência clássica no mundo atual obcecado por influenciadores digitais. Mas as autoridades irrelevantes nem sempre são tão óbvias. Tomemos como, por exemplo, os argumentos sobre as mudanças climáticas, quando os céticos citam alguém como físico teórico como especialista, apesar de a física teórica geralmente ter muito pouco a ver com a ciência e o clima. Isso é legal, interessantíssimo. Falsa dicotomia é o 6º. A falsa dicotomia é apresentar um cenário complexo como se houvesse apenas duas opções, muitas vezes opostas, em vez de várias opções. Pense naquela famosa frase usada pelo então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, pouco depois do 11 de setembro. Ou você está conosco, ou você está contra nós. Isso implica para a comunidade internacional que havia apenas duas opções: apoiar completamente os Estados Unidos, inclusive em uma invasão ao Afeganistão, ou se considerar inimigo dos americanos. Na realidade, é claro, havia um espectro de outras opções que as nações poderiam adotar, e tipos de aliados ou inimigos que poderiam ser. Olha, isso é legal. Agora uma palavra 7º, que é o último. O ataboltismo, também conhecido como aquilismo. Às vezes visto como considerada uma espécie de pista falsa, uma falácia lógica que utiliza informações não relacionadas ao tema para desviar a atenção das falácias do argumento. O whataboutismo, que é uma palavra derivada do inglês what about, ou e quanto a, traduzindo, né? Tem como objetivo distrair a atenção. É quando, normalmente, em resposta a uma acusação ou uma pergunta, alguém responde como uma acusação não relacionada com uma espécie de equivalência moral. E o Lula, o personagem faz isso, né? Quando você ataca o militante, que você ataca com certeza o político de estimação do militante, ele diz e o oposto. Então você não fala nada, como se fosse equivalente. Com certeza é isso. Por exemplo, quando uma discussão alguém se diz, você feriu meus sentimentos quando fez tal coisa, e a outra pessoa responde, mas você nunca lembra do meu aniversário. Na política, um dos exemplos mais notórios é de quando os Estados Unidos acusaram a União Soviética de violações de direitos humanos e Moscou respondia, mas e o tratamento que vocês dão aos negros? Embora essa falácia possa servir para fazer uma equivalência, ela desvia do argumento original. Dois erros não fazem algo dar certo. Mas o whataboutismo, o nome é bem estranho, whataboutismo, né? Que é what about, pode fazer parecer que está. Compreender e detectar falácias lógicas como essa pode ser uma forma realmente útil de pensar criticamente sobre o que você lê ou ouve, e de evitar que as conversas se desviem do tema da discussão. No entanto, como começamos esse texto, falamos sobre nuances. Sublinhemos, se alguém usa uma falácia lógica, isso não significa necessariamente que sua conclusão esteja incorreta. Aliás, fazer isso seria um tipo de falácia favorita minha, conhecido como falácia da falácia.
Ela ocorre quando alguém assume que a conclusão de um argumento é falsa só porque ele continha uma falácia. Olha o tamanho do artigo, que legal, gostei bastante. Se você gostou, espero que você argumente comigo se você gostou ou não gostou de alguma delas ou de todas.